Olá, boa tarde a todos. Estou vendo aqui que já temos 55 pessoas participando desse evento com a gente. Sejam bem-vindos. Meu nome é Cíndia, eu sou advogada, especialista em direito civil, direito familiar e art law. E nessa gestão 2019-2021, estou presidente da Comissão de Direito das Artes, que é a comissão que está organizando esse evento. Para a gente começar, eu queria primeiramente agradecer à diretoria executiva da OAB, que tem feito muito investimento, e se não fosse o empenho deles, a gente não estaria aqui nesse ambiente agora, conseguindo trocar informações com vocês. Então, faço esse agradecimento em nome do nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que é quem vem conduzindo as comissões com muita maestria. Também queria agradecer ao nosso conselheiro, Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que é quem tem organizado todo esse material, esses links de Zoom, quem tem feito divulgação, também fundamental para que o nosso evento aqui hoje funcionasse. E não posso deixar de agradecer a Secretaria das Comissões, gerenciada pela Danila, e com o apoio da Camila e da Saine, que deram toda a orientação, toda a estrutura para a gente estar aqui hoje reunidos via plataforma Zoom, para compartilhar informações com vocês. Para a gente começar e contextualizar para quem não é aqui do ambiente da OAB, quem não frequenta a Ordem dos Advogados do Brasil, eu só queria, então, passar com vocês o que faz a Comissão Especial de Direito das Artes. A gente tem o propósito de reunir advogados e algumas pessoas que se destacam fora da advocacia, mas dentro do ambiente da cultura e das artes, para juntos conseguimos compartilhar informações sobre o que é cultura, sobre o que é artes, através de estudos, de debates que nós realizamos nos nossos grupos, mas especialmente de eventos artísticos, jurídicos e educativos para discutir os sistemas legais e normativos aqui no Brasil, para facilitar a compreensão do que é o ambiente cultural, do que é art law, de uma maneira a fomentar o acesso à cultura e às artes como um agente transformador dos processos de construção de cidadania. E por falar em cidadania, a gente tem visto aí que esse momento avassalador, essa crise de saúde mundial, tem nos tolhido diversos direitos como cidadão. E é por conta disso que a gente, então, se organizou e escolhemos 5 especialistas que são membros da Comissão de Direito das Artes, cada uma dentro do seu expertise, art law, história da arte, museologia, patrimônio cultural, gestão cultural, captação de recursos, lei de incentivo e políticas públicas e também direitos culturais, para abordar os impactos da pandemia no setor cultural. Isso porque a área de cultura e entretenimento vem sofrendo imensos prejuízos, e isso já vinha acontecendo antes da crise, desde a extinção do Ministério da Cultura, transformada agora numa secretaria, que vem sendo comandada por uma atriz que não entende absolutamente nada do que é cultura, do que é economia criativa, além dos cortes orçamentários que vinham acontecendo de forma drástica, a falta de incentivo e especialmente algumas falas dos nossos governantes que desprestigiam a importância da arte para a população como um todo. E se a gente for pensar, em termos de pandemia, a cultura e as artes têm sido um dos grandes pilares da nossa sustentação emocional e até da nossa saúde mental nesse momento. Isso porque talvez muitas pessoas não tenham se dado conta, mas diariamente estamos consumindo arte e cultura, seja vendo uma novela, ouvindo uma música, lendo um livro e tantas outras intervenções artísticas que têm se proliferado com a criatividade e com a boa vontade dos empreendedores culturais, maior parte do tempo sem nenhum apoio e sem estrutura de incentivo. Então, é para isso que a gente reuniu aqui hoje, para justamente debater esses impactos. E para começar, eu vou convidar a nossa primeira expositora, é a Daniele Torres Cordeiro, que é museóloga, pós-graduada em História da Arte, Gestão Cultural e Comunicação Empresarial. A Daniele atua há 22 anos com leis de incentivo e captação de recursos, é gestora de patrocínios de grandes corporações, também no terceiro setor, é gestora de projetos e consultora de investimento social privada, é sócia da Companhia da Cultura e do Cultura e Mercado, e ela vai falar sobre os impactos da pandemia no mercado cultural. Dani, a palavra é sua. Obrigada, Cíndia, obrigada, boa tarde a todos, as colegas, obrigada pelo convite, Cíndia, acho extremamente
importante a OAB ter uma comissão como essas e mais ainda dar essa oportunidade para a gente estar conversando aqui. Então, super obrigada pelo convite, Cindy, a OAB, e uma boa tarde a todos. Bom, falando de uma maneira geral sobre esse cenário de crise, né, no mercado, é até difícil estabelecer um parâmetro, mas vamos tentar entender então o que está acontecendo, por que a gente fala que a crise no setor cultural é tão forte, né? Um primeiro ponto, na própria fala introdutória da Cíndia, ela já trouxe uma questão muito importante. Essa crise, ela é anterior à Covid, né? Ela é anterior à crise sanitária, então é muito importante que as pessoas entendam isso, porque esse cenário das empresas sem uma reserva, sem um capital de giro, né, uma situação extremamente difícil, ele é anterior. Uma outra questão para a gente entender o cenário da cultura é que a cultura ainda tem muitos trabalhadores informais. As relações de trabalho na cultura, dificilmente elas são de longo prazo, é muito difícil você ter relações de trabalho CLT de longo prazo, porque geralmente se trabalha por projetos, ou mesmo porque as produtoras são, em sua maioria, muito pequenas, então é mais fácil, mais interessante, tem menos riscos e menos encargos, você contratar MEIs, né, ou pessoas físicas, se for uma coisa ainda mais esporádica, mais temporária. Então, você já tem uma relação de trabalho aí extremamente frágil para toda essa turma empreendedora. No entanto, o cenário é de uma pujança incrível, a gente está falando de números recentes, tirados aí do Observatório do Itaú Cultural, que saiu agora uma pesquisa grande, a gente está falando de quase 6 milhões de trabalhadores no Brasil vinculados à cultura, né? Então, quando a gente fala que há um impacto grande da Covid, por conta disso, a gente está falando de um setor que movimenta 3% do PIB. E aí, quando a gente conversou um pouco antes, né, desse evento e nos preparamos para ele, a gente combinou um pouco, olha, o que cada um pode falar, né? E aí coube a mim falar um pouco sobre o cenário da captação de recursos, que é a área que eu trabalho, quer dizer, a gente também faz gestão de projetos, elaboração e certificação, mas eu sou muito conhecida, até porque dou aulas, criei um curso sobre isso, então eu sou muito conhecida como uma especialista em captação de recursos, até porque tem poucos, né? Pouca gente se diz captador de recursos, também é uma profissão ainda não regulamentada, temos aí a BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, pleiteando isso, trabalhando um código de ética, etc. e tal, mas a gente não tem a regulamentação da profissão. Então, para vocês terem uma ideia do quanto o ambiente é informal, né? Falando aqui para quem não é especificamente da área da cultura. Então, que eu poderia falar um pouco sobre a captação de recursos, que é a busca por patrocínios, por financiamento, né? Não só o patrocínio privado, mas por diversas fontes diferentes de financiamento para a cultura, para a viabilização de projetos e ações culturais. Quando a gente fala projeto, as pessoas imaginam coisas muito rápidas, mas aqui eu estou falando de uma maneira geral, então isso engloba instituições perenes, inclusive, então a gente está falando de captação de recursos também para museus, para orquestras, para teatros, corpos estáveis, etc e tal, né? Então como é que fica esse cenário da captação? E ao mesmo tempo a gente falou também que eu poderia ser um bom exemplo, e aí fico à disposição também para as perguntas ao final, um bom exemplo de uma empresária da cultura, né? De como um empresário da cultura se sente, porque é essa a minha relação, né? Eu sou sócia da Companhia da Cultura desde 2004, trouxe do Rio para cá, a Companhia da Cultura, é uma empresa, uma produtora cultural, bem pequena, e sou sócia também há 4 anos do Cultura em Mercado, que é um site e uma escola livre de cursos para o mercado cultural. Então,
assim, começando a falar de trás para frente, o Cultura em Mercado, por exemplo, não tenho nenhuma vergonha de dizer, ele foi muito impactado por isso. É uma escola, ele está fechado, a principal fonte de recursos dele são as inscrições dos alunos, e ele era uma escola presencial. Então, também não é de uma hora para outra que você vira online, que aí todo mundo fala assim, não, mas vira online, faz curso online. Até estamos fazendo, mas a gente levou um tempo para isso. São poucos os cursos ainda que a gente tem disponibilizado. São pouquíssimos os alunos, os ingressos, né, as pessoas que estão se inscrevendo. A gente está falando aí de uma média de 4 alunos, quando a gente tinha cerca de 10 presencialmente, o que já era bem pouco. E aí eu volto na questão da gente ter uma crise que antecede, né? Desde 2016, 17 ali, a gente vem tendo uma queda no número de alunos. Então é por isso que eu digo que a escola foi muito atingida, porque a gente já vinha numa situação delicada. Então é um momento difícil porque os custos estão mantidos, aluguel, manutenção de site, comunicação, funcionário, né? Tá tudo mantido, a gente não pode, não quer e não deve, né, demitir ninguém, reduzir essas estruturas, porque todo mundo precisa também nesse momento de trabalho, do aluguel como uma fonte de renda, etc. e tal. Então a gente tem um espaço que está fechado e todos os custos dele mantidos, e a gente, para fazer os cursos online, a tal história de, então vamos migrar para o online, para fazer o online a gente tem outros custos, a gente precisou reduzir muito o valor dos cursos, né? A gente tem todo um investimento em comunicação para que as pessoas saibam que a gente está fazendo isso, que isso está disponível, etc. e tal. Então você precisa montar uma outra estratégia, quer dizer, você tem uma trabalheira e no final das contas a conta não fecha. De fato, a conta não fecha. Essa é uma realidade. Então eu estou dando um exemplo aqui de uma escola, e eu sei que a gente inclusive está num espaço onde a gente tem escolas parceiras, né? E eu sei que é a situação de todas as escolas do setor cultural, escolas de cinema, escolas, enfim, voltadas para música, etc. e tal. Então, é um baque incrível no setor. E a mesma coisa acontece para as produtoras, né? Com todos os eventos cancelados. Então, para vocês terem uma ideia, na Companhia da Cultura eu também tenho 0 de entrada hoje, porque todos os projetos foram cancelados, e aí a gente tem projetos incentivados que a gente não quer mexer, a gente está deixando para o segundo semestre, contando aí que a gente vai conseguir retomar. São projetos principalmente que acontecem em escolas, projetos gratuitos que acontecem em escolas públicas, né? De teatro. Temos também projeto de biblioteca e tal, então todos os projetos estão fechados. Os clientes que a gente tinha que nos remuneravam mensalmente, cancelaram, né, não queriam investir em nada agora, não, vamos retomar lá na frente, deixa para depois. Os patrocinadores sumiram, a grande maioria. A gente sabe que tem algumas empresas fazendo um trabalho bacana de buscar ajudar nesse momento, de pensar na cultura, mas são poucas as empresas que têm realmente esse compromisso com a cultura. Então, a grande maioria vai esperar, até por uma questão, grande maioria das empresas investidoras em cultura usa incentivos fiscais. E esses incentivos, eles dependem muito do lucro, da venda, né? Então a gente fala, por exemplo, de ICMS no estado de São Paulo, depende da circulação de mercadorias, né? A gente fala de Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet, ela depende do lucro da empresa, depende do faturamento dela. Então elas são muito impactadas, né? No município a gente tem o ISS e o IPTU, e aí a gente tem um pouco mais de chance, talvez até de captar. É uma lei que está aberta, né? Então talvez ela seja até um pouco nesse momento uma solução para quem conseguiu inscrever projeto, porque tem o IPTU e você pode conseguir o IPTU tanto de pessoas jurídicas como de pessoas físicas. Então é uma alternativa interessante para a captação nesse momento. Já falando um pouco aí, né, de soluções, de um olhar positivo, senão a gente fica também só passando o cenário ruim, o cenário do problema. Mas é que o cenário é realmente muito drástico para artistas, para pessoas, por exemplo, de circo. A gente já conhece, eu já conheço pessoas que têm comentado que estão vivendo assim de cartão de crédito, pendurando, já não tem mais dinheiro nenhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, de auxílio emergencial, de projetos de lei para ajudar o setor, não há exagero aí, né? Porque geralmente, quando a gente fala em arte,
cultura, as pessoas pensam nos grandes nomes, nos nossos grandes representantes, os artistas famosos, né? E existe uma áurea, né, de glamour em relação à arte, mas essa é uma grande minoria. Os profissionais da cultura são batalhadores, são trabalhadores muito simples e que ganham, em geral, muito pouco, né? Viver da arte é algo muito difícil. Então, só que o que está na referência, no imaginário das pessoas, é o inverso disso. É o Ivete Sangalo da vida, né? Com jatinho, casas, mansões, piscina, carrão. Essa não é a realidade de 98% dos trabalhadores da cultura. Então, é preciso pensar nesses grupos independentes, nessas pequenas produtoras, porque são eles que geram essa empregabilidade toda. E uma empregabilidade, que é bom a gente ressaltar, que vai além do setor cultural, né? Então, quando a gente fala que a cultura move, gera emprego e renda, a gente está falando da cultura movimentando o turismo, atraindo pessoas, então impactando em hotéis, em bares, restaurantes, onde as pessoas vão depois, mesmo nos informais, né, o bom e velho baleiro ali na porta do teatro, na porta do cinema, o pipoqueiro, todas essas estruturas ficam impactadas, toda essa geração de renda. Então, e a geração de renda também que um próprio projeto cultural ocasiona para outros setores, né? A gente vive precisando dos advogados, estamos aqui na OAB para falar de direitos autorais, para estabelecer contratos, para fazer consultorias e assessorias. A gente precisa de contadores, então não é só o artista, o produtor cultural, o gestor, o captador que sai afetado com essa crise na cultura. Mas os pequenos artistas, os pequenos produtores, eles realmente precisam de um auxílio emergencial. Então, para ir caminhando um pouco mais para o final, Cindy, eu acabei não marcando o tempo, você me desculpe, viu? Mas você me chama a atenção quando estiver acabando. Tá? Mas já caminhando um pouco mais para o final, o que eu posso dizer aqui, até pegando uns pontinhos que eu marquei para não esquecer de falar com vocês. O problema é anterior na cultura, ele vem desde a extinção do MINC, ainda lá no governo Temer, depois ele volta, a gente tem um retorno desse ministério com um troca-troca de ministros, a pasta ficou extremamente confusa, já foi um ano muito difícil de captação e dali para cá a coisa vem num ritmo decrescente. Aí a gente teve o ano eleitoral, a campanha, uma campanha extremamente negativa, cheia de fake news sobre a cultura, sobre as leis de incentivo, com muita informação errônea. Aí em 2019 a gente tem um novo governo que não acaba com o ministério, né, mas transforma em secretaria. Essa secretaria também passa por um troca-troca de ministros. Não, a gente não tem na prática, né, uma proposição, nenhum tipo de proposição, nenhuma proposta de política pública, nenhuma proposta de defesa do setor, e a gente tem ainda um 2019 cheio de censuras, projetos censurados, uma série de coisas acontecendo. Então vocês vejam que a crise ela já vai impactando de outras formas, né? Ela vem anterior à Covid. Então quando a Covid chega, ela pega todo o setor sem reserva, sem recursos, sem dinheiro, já vivendo um desmonte de estruturas básicas, essenciais, muito forte, né? O audiovisual, por exemplo, que é uma indústria, nem vou falar, eu nem sei exatamente os bilhões que a gente movimenta com o audiovisual, mas é isso, é dessa ordem, completamente desmontado nas suas estruturas, nas suas leis, passando por um momento extremamente difícil. Então, quando a Covid chega, realmente é um cenário arrasador, é um cenário de fome, é um cenário de pessoas desempregadas, de empresas falindo. E aí, o que foi proposto como solução? Praticamente nada. Alguns municípios e estados fizeram alguns editais emergenciais, mas isso é, né, esporádico em alguns municípios. Alguns estados também previram a questão de empréstimos. Então, veja bem, não é um fundo, um apoio a fundo perdido, são empréstimos com juros, o que também é complexo e é difícil acessar, é preciso uma série de garantias, documentações, não é qualquer pessoa também que acessa.
E aí as soluções eu acho que estão muito na nossa mão. E muita gente tem me perguntado, então talvez eu vá me adiantar aqui a uma das perguntas, que é, Dani, mas e aí, né? Como é que a gente capta num momento como esse, num momento de pandemia? Quais são as soluções? O que que a gente faz num momento como esse? Não sei, né? Se eu soubesse, eu estava rica. Mas eu posso ter, com toda essa experiência que eu tenho desses anos todos, algumas coisas talvez positivas para contar para vocês, né? Para falar, para sugerir. Uma, que a gente realmente se una, que o setor se fortaleça, eu acho que isso já está acontecendo, com toda essa crise a gente está mais próximo, o setor tem se falado mais e se organizado melhor, então a gente precisa cobrar as políticas públicas para a cultura, porque a ausência da política pública é o que mais impacta. A gente precisa cobrar os recursos do fundo. O Fundo Nacional de Cultura tem 1 bilhão e 43, foi a última vez que eu vi no portal da Transparência, é um recurso da cultura disponível, está lá parado já há um tempão, e esse fundo poderia virar pequenos editais para apoio a artistas, a produtores, enfim, um apoio descentralizado por todo o país. Seria extremamente importante e interessante que o fundo fosse utilizado. O dinheiro está lá, não vai mexer no dinheiro de ninguém, não vai tirar dinheiro de nenhuma outra área. A gente, como produtor cultural, precisa, sei que aqui talvez não tenham muitos, a gente está falando com uma plateia mais de advogados, mas também, como cidadãos, é importante que a gente apoie os PLs, os projetos de lei emergenciais para a cultura. Temos PLs para a cultura municipais, estaduais e federais, né? E para os pequenos produtores, no sentido ali da captação, o que eu posso dizer é que está na hora de diversificar, está na hora de ouvir o conselho que a professora, a captadora sempre dá. Diversifiquem as fontes de investimento. Todas as fontes vão secar um pouquinho, vão minguar, vão reduzir, vão ficar mais difíceis. Então, se todas elas estarão difíceis, pior ainda se a gente focar em uma só. A gente precisa diversificar. É a diversificação das fontes de recursos que nos traz sustentabilidade para os nossos projetos ou para as nossas instituições. Então, é fundamental buscar mais de uma fonte, ou seja, pessoa física, dinheiro do governo, dinheiro das empresas privadas também, com verba direta e com incentivo fiscal, tentar buscar dinheiro internacional, agências e ONGs, enfim, tudo que for possível, se aproximar daqueles que já são seus patrocinadores, seus investidores, ou que já foram, é o momento de ver o que importa para eles, o que eles precisam falar, porque as empresas também estarão passando por crise e precisando se comunicar de maneira diferenciada, se posicionar nesse mercado de maneira diferenciada. Então, é um bom momento para se aproximar desses investidores e pensar junto, fazer junto, né? É importante a gente aparecer. Quem não se comunica, né? Na verdade, quem não é visto não é lembrado. É um ditado que a gente usa muito também na captação. Então, é um aparecer com qualidade. Não adianta sair fazendo por fazer, live de qualquer jeito. Não é isso. É um trabalho de comunicação. É importante que essas produtoras... Oi, estourei meu tempo? É importante comunicar com qualidade para se diferenciar. E, acima de tudo, planejar e pensar no longo prazo, né? A área cultural sempre foi muito criativa e resistente. A gente sempre trabalhou com muito pouco dinheiro. Eu acredito que a gente vai sobreviver. Esse desafio é mundial, né? Então, ele exige uma mudança de postura, uma mudança no pensamento tradicional. E na captação é isso, a gente vai precisar de ações inovadoras, focadas em sustentabilidade, em longo prazo, em fundos, né, em sustentabilidade, enfim. E é isso, acho que é um momento de reconstrução mesmo. Fiquem em casa. Fiquei em casa. Gente, eu não interrompo a Dani, primeiro porque eu adoro ouvir a Daniele falando, a didática, a fluência dela nesse assunto, a gente se encanta aqui, então eu realmente nem não contei o tempo porque eu queria ouvir o que a Dani tinha para falar. E a outra coisa é que, na qualidade de aluna da Escola Cultura e Mercado, eu recomendo mesmo que vocês passem lá, deem uma olhada no site, é sensacional, e eu estou dizendo porque eu sou aluna deles. Para a gente dar sequência aqui agora, eu vou apresentar a nossa próxima expositora, que é a Thaís Tomás Bovo. A Thaís é historiadora, é doutora em métrica em Estética e História da Arte pela USP,
além de ser especialista em gestão e educação pública, gestão de patrimônio, cultura e arte e educação. A Thaís hoje vai falar para a gente sobre os impactos da pandemia nas artes, nos museus, educadores e espaços culturais. É com você, Thaís. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite, né, da Cíndia e da OAB de São Paulo, e também a todos que estão aqui prestigiando, mesmo que virtualmente, a todas nós nesse momento. Então, como vocês já sabem, meu nome é Thaís, né? A minha área de atuação é basicamente voltada para a questão de educação formal. Então, eu atuo na área de educação básica e em docência no ensino superior. Mas como eu já atuei bastante tempo em educativo de museus e como gestora cultural também durante uns anos no SESI e no SESC, eu acho que dá para a gente fazer um pouco de um apanhado geral do que está acontecendo, principalmente no tocante aos museus, né? E falando um pouco também dos artistas e dessa cadeia produtiva tão grande, né? Como a Dani já havia comentado conosco, que está por trás, né? Não só do nome do artista, tem uma série de outros atuando e necessitados nesse momento de pandemia. Então, eu vou começar falando dos museus e a pandemia. Primeiramente, o fechamento dos museus, isso a nível mundial, né? Quando a gente pensa nessa crise, a gente percebe o Brasil numa situação bastante complicada, já por uma questão anterior, né? Como a Dani já havia comentado. Mas, a nível mundial, os museus, eles também sofreram bastante e eles estão fechando, né? Isso significou o quê? O encerramento temporário de uma série de visitas. E as implicações da quarentena para essas instituições são, né, e serão bastante intensas, uma vez que os museus já sofrem em demasia por conta da falta, né, de verba para aquisição de novas obras, por exemplo, também para a questão dos orçamentos, que são bastante reduzidos, né, e para a manutenção, que seria também no tocante à conservação e restauração dos acervos. Então, eles já sofrem com isso, e numa situação como essa, isso vem a piorar bastante. E uma matéria que eu pesquisei para preparar essa fala aqui para vocês, na revista Exame, do mês passado, intitulada Como a Pandemia do Coronavírus Afeta o Mundo dos Museus e todos os outros museus ao redor do mundo, falou-se da situação dos museus norte-americanos, que foram realmente obrigados a fecharem as portas também a suspenderem as programações durante o isolamento. O Metropolitan, por exemplo, ele calculou um prejuízo de mais ou menos 100 milhões de dólares pelo fechamento até julho, ou seja, só aí foi 1/3 do valor do orçamento operacional do museu, que gira em torno de 320 milhões de dólares. Então, são cifras bastante grandes, né? E também na mesma matéria foi falado sobre a questão da cultura e das artes em São Paulo, né? Estando essas entre as áreas mais afetadas pela crise, num total de cortes motivados pela queda de arrecadação do Estado. Então, o Estado, ele arrecadando menos, né, ele tem um repasse menor. Então, em torno de 10 bilhões de abril a junho foi essa diminuição do repasse, por causa da crise do coronavírus. Então, uma situação atípica como essa provoca altos prejuízos aos setores. E também o número de demissões relacionadas aos trabalhadores de museus é bastante grande, especialmente em São Paulo, né? Alguns museus, inclusive, chegaram a demitir equipes inteiras, especialmente os educadores, né? Os arte-educadores, os orientadores de público e todos aqueles que trabalhavam com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, ou seja, o que a gente tem aí? Todos aqueles que estavam relacionados ao contato com o visitante e aquele apoio ao público foram os primeiros a serem demitidos pelas instituições culturais. E assistindo a algumas lives sobre pesquisadores da área, eu tive contato com uma da Marília Bonas, que é historiadora e museóloga, que esteve à frente de grandes museus paulistas, e ela comentou, alguns dias atrás, sobre a importância do diálogo, né, entre os museus e o público. Isso é uma coisa que já acontece, principalmente na questão do presencial, e quem faz esse papel brilhantemente são os educativos, né, a área educativa dos museus. Só que daí ela falou que se faz necessário também que os museus estejam abertos para ouvir esse público nesse momento de pandemia. E é uma coisa que,
por mais que eles estão correndo atrás para terem acesso às redes sociais e às plataformas digitais e para manterem vivo esse contato com o público, o que acontece? Não se ouve muito o público. Por quê? Falta-se justamente essas pessoas que foram mandadas embora, falta-se a figura dos educadores. Então, ela propõe, né, que os educadores estejam à frente nesse processo de contato com o público, mesmo que virtualmente, para conseguir ouvir, né, no momento de escuta, para saber a necessidade desse público que está assistindo, que está visualizando, né, porque às vezes não é isso que eles querem ver. Então, falta esse contato, e quem faria isso seriam a parte do educativo dos museus, né? Isso é lógico, exige dos museus uma escuta atenta e eles estariam abertos a grandes críticas, né, a possíveis sugestões, e esse seria realmente o papel, né, de intermédio entre o museu e o público, necessário nesse momento. O fato é que em momentos de crise, as pessoas reinventam as suas práticas, né, e buscam uma série de novas alternativas. E isso a gente consegue visualizar muito a partir do que os museus têm feito, né? Eles têm buscado novas maneiras de manterem as suas atividades, principalmente nos meios virtuais. Ou seja, mesmo estando fechados, eles exibem, né, as obras, disponibilizam os catálogos online, o que, ao meu ver, é um ponto bastante positivo, né? Um outro ponto que merece ser dito aqui é que grande parte dos museus, eles adiaram as grandes mostras, né, por conta da pandemia. Então, alguns aproveitaram esse momento para fazer alguns reparos, como foi o caso do MASP. O MASP, como eles estão com as contas em dia, eles optaram por esse momento de fechamento por fazer uns reparos e algumas questões de organização, prevendo já um retorno. O museu, ele infelizmente perdeu cerca de 1/4 das operações, porque como eles fecharam, a bilheteria, né, o restaurante, a loja, o auditório, contava com um valor que eles utilizavam bastante, né? Então, para eles foi uma coisa que realmente abalou, mas por conta da organização que eles tiveram, eles conseguem dar conta de reparos e outras coisas nesse momento. Já a Pinacoteca do Estado, ela já conta com o apoio, né, do Estado de São Paulo. Então, o fluxo do caixa não foi tão atingido assim, porque o que passava pela bilheteria conta por volta de 8% do que eles destinam à questão da manutenção do museu, né? O orçamento anual dele gira em torno de 40 milhões. Metade desse valor é oferecido pelo Estado de São Paulo, né? E os outros 15 milhões são captados junto aos empresários. Uma coisa que eu achei interessante nessa pesquisa para preparar aqui para vocês é que a Pinacoteca, em 2019, ela contou com um número de visitantes aproximado de 539 mil. Só que esse ano eles estão apontando que haverá um aumento, né, por conta desse número de visitas virtuais que tem aumentado bastante. Então, eles acreditam que só a partir desse primeiro mês da quarentena, de março para cá, eles já estão com cerca de 5 mil visitantes. Então, é um número que é 5 vezes maior do que eles tinham de recebimento mensal. E eles avaliam que isso, no retorno, será muito propício para o museu, né? Que eles poderão possivelmente ter mais visitantes. Um outro aspecto que é bastante interessante é o número de registros no crescimento de seguidores nas redes sociais. Os museus têm usado muito as redes sociais para conseguirem atingir o maior número de pessoas, né? Então, por exemplo, a Pina tem um projeto bem legal, que é a hashtag Pina de Casa, que começou em março. E só no Instagram eles já estão com 12 mil novos seguidores. Então, a gente percebe que a arte, como a Dani bem disse, é o que move, né? O que nos faz caminhar num momento tão duro quanto esse, né? E as redes sociais desses museus estão sendo avaliadas por esse âmbito e estão sendo bastante procuradas. Então, torna-se cada vez mais importante os papéis das redes sociais, né, nesse momento de pandemia, para propagar, né, o que os museus têm para oferecer aos visitantes, mesmo que virtuais. E essas mudanças também evidenciam um grande esforço realizado pelos museus, tanto nacionais quanto internacionais, para darem conta de projetos mais atrativos, porque, venhamos e convenhamos, os museus não tinham um atrativo muito grande, né, no tocante à questão visual, né?
Então, eles estão tentando correr atrás de atualizar as plataformas virtuais para que a visibilidade delas melhore, que as pessoas consigam interagir melhor e fazer, assim, interações interessantes nesse meio. E outras coisas que eles têm feito bastante são as lives, né? Alguns museus trazem uma programação muito diversificada com relação às lives e eles trazem, por exemplo, curadores para discutir um pouco sobre o projeto expositivo, trazem artistas para discutir sobre as suas criações e trazem até uma questão para público infantil. Alguns museus têm direcionado para esse público a questão de contação de histórias sobre alguns artistas, o que também é legal porque envolve todas as faixas etárias, né? Partindo para algumas hipóteses agora, no tocante aos museus, é certo que eles vão ter que repensar essa nova proposta no mundo pós-pandemia, né? Sem sombra de dúvida. Inclusive no tocante à comunicação. Um professor da PUC, de São Paulo, ele é crítico de História da Arte, Cauê Alves, ele apontou uma importante mudança que ele prevê, que é no formato das exposições. Ele diz que, possivelmente, após a pandemia, não haverá mais a priorização de mega exposições, e sim de exposições menores, porque imagine uma mega exposição em meio ao retorno de uma pandemia, né, onde a gente ficava horas na porta dos museus, né, aguardando a entrada, e aqueles ambientes muito lotados. Então, essa situação, ele já prevê que não vai mais acontecer. Então, o que ele prevê? Que os museus vão ter que correr atrás de qualidade, e não de quantidade de visitas. Ou seja, isso não poderá mais ser a medida de sucesso dos museus, né? E nem a forma de captar os recursos financeiros para essas instituições. Eles vão ter que buscar uma outra alternativa. Um outro ponto que eu vim pensando nessas semanas relaciona-se à questão das exposições voltadas para a participação efetiva do público, principalmente exposições de caráter contemporâneo, né? Aquelas que querem e propõem uma imersão completa, a presença da pessoa lá manipulando e da interação. Eu acredito que isso também tende a diminuir, porque quando a gente tem essa proposta, geralmente a gente pede, né, como artista, a gente quer que o outro interaja, que ele toque, né, que ele encoste. E essa questão do toque também vai ser uma coisa bastante complexa daqui para frente, né? E a gente está preparado para evitar o toque. Então, imagine como eles vão ter que se reorganizar quando eles propuserem um tipo de exposição interativa desse tipo, né? Que era bastante comum até então. Voltando para o assunto das demissões, estima-se que cerca de 94% dos funcionários de museus, teatros e outros projetos culturais de São Paulo tiveram um contrato suspenso ou a redução dos seus salários, ou foram demitidos por conta do coronavírus. Então, essas mudanças, infelizmente, aconteceram, né, por conta dessa crise. E, como bem disse a Dani, né, complementando o que ela falou, quando nós pensamos nessas áreas, os regimes de contratação geralmente não se dão por carteira assinada, né? Então, isso dificulta, de fato, para a gente precisar o número de pessoas que foram atingidas, né, por essa pandemia. Tem-se por trás dos artistas os músicos, né, os dançarinos, os atores, as atrizes, os técnicos do apoio de palco, as pessoas que trabalham na bilheteria, a secretaria, o pessoal da limpeza. Então, é uma gama gigante de pessoas que estão por trás e que muitas vezes a gente não consegue contabilizar para ter um número preciso de quantas pessoas foram afetadas. E em uma outra live que eu assisti sobre esse assunto na semana passada com a Inti Queiroz, né, que é professora e atuante nessa área de gestão cultural, ela comentou que o que está acontecendo no âmbito particular, assim, é que há uma série de fundos criados para ajudar esses trabalhadores para algumas áreas específicas. Por exemplo, a área da dança tem um fundo que eu achei bem interessante, né, o Fundo Marlene Collet, que destina um valor para os profissionais da área de teatro e que eles estão tendo em vista que ajudaram em torno de 30 mil profissionais dessa área, né, que perderam seus empregos após a crise. E outro ponto, que também já foi tocado pela Dani, é que alguns editais, né, emergenciais foram abertos, né, tanto públicos quanto privados, e que também podem ajudar de alguma maneira, não todos, mas alguns nesse momento. E é sabido também que alguns trabalhadores da área buscaram, né, o acesso ao valor
do auxílio emergencial disponibilizado pelo âmbito federal, de R$600, mas muitos não conseguiram. Eu tenho uma série de amigos que tentaram e não conseguiram esse valor. E voltando à questão das PLs, né, dos projetos de lei, nós temos, né, alguns no âmbito federal, mas assim, os que eu considero mais importantes para nós no âmbito de São Paulo é a PL 253 da cultura, no âmbito estadual, e o PL 227 no âmbito municipal. Então, é preciso que nós lutemos, né? Nós nos engajemos para que a gente consiga que essas PLs passem, que eles tenham uma certa tranquilidade, se é que eu posso usar essa palavra, num momento como esse. Lembrando que a cultura é um direito previsto na nossa Constituição, né? O artigo 215 já preconiza isso. Então, a gente não está pedindo um favor, né, de defesa dessas pessoas. Na verdade, isso daqui é o nosso direito. Então, a gente tem que lutar por esse direito. E para fechar, com relação aos artistas, lembrando o que bem disse a Cíndia, nós vemos a cada dia uma série de alternativas que eles trazem, né? Através das janelas, das sacadas, dos pátios dos condomínios, onde nós temos acesso a dança, né? A espetáculos de canto, poesia e teatro. E quanto tudo isso ajuda e acalenta o nosso coração e a nossa alma nesse momento de isolamento. Então, eu agradeço mais uma vez a todos e é isso. Muito obrigada. Gente, na qualidade de pesquisadora de comportamento e reputação digital, as redes sociais são a minha fonte máxima, né? É aqui que eu moro praticamente todos os dias. E a Thaís mencionou aí diversas ações, diversas investidas, especialmente de museus, que eu tenho acompanhado muito todas essas ações virtuais, e inclusive estou fazendo essa parte para dizer que a Thaís é uma das colaboradoras editora das nossas páginas, das páginas da comissão nas redes sociais. A comissão tem uma página no Facebook, Comissão de Direito das Artes, e tem um Instagram, Direito das Artes, OAB São Paulo, onde a gente divulga essas ações de museus, de teatro, de circo, tudo que a gente vai encontrando, projetos que vêm da Secretaria da Cultura, tudo que a gente está encontrando que possa ser útil, que possa servir de acalento, que foi a palavra que a Thaís usou nesse momento, a gente tem compartilhado nas redes sociais da comissão. Para a gente dar sequência aqui, eu vou chamar a nossa próxima expositora, que é a Carolina Narchi, advogada e gestora cultural especializada em direitos culturais, terceiro setor e propriedade intelectual. A Carolina é membro das comissões de avaliação de projetos do PROAC, ICMS da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do PROMAC da Secretaria de Cultura do município de São Paulo. Carol, é com você. Olá a todas e a todos. Em primeiro lugar, fico muito feliz em participar dessa conversa com essas mulheres profissionais, estudiosas das artes, da cultura, do direito, das políticas públicas. Como muito bem foi falado por Dani e Thaís, a situação da cultura sim é emergencial, porque, como todos sabem, a cultura foi a primeira a parar e muito provavelmente será uma das últimas, se não a última a retomar. Né? E também nunca é demais lembrar que a cultura é protegida pela nossa Constituição Federal, né? Como a Thaís introduziu. O Estado tem o dever de garantir o pleno exercício dos nossos direitos culturais, da proteção ao nosso patrimônio material e imaterial, assim como incentiva a valorização e difusão de todas as manifestações artísticas. Então, essa proteção na Constituição diz respeito às artes, a memória de interesse coletivo, ao fluxo de saberes e práticas dos diferentes grupos que compõem o Brasil, né? Desde os povos originários, dentro de toda essa diversidade e pluralidade, né? E também com respeito a todas as identidades aqui presentes. Então, a efetivação de qualquer democracia tem que colocar necessariamente a cultura na sua centralidade, né, como projeto de desenvolvimento, como valorização, como memória e como efetivação mesmo. Isso porque a cultura diz respeito às nossas experiências individuais e coletivas enquanto sociedade. Então, dentre todos esses direitos protegidos pela Constituição, eu posso citar alguns: direito à produção, à difusão, à fruição, à democratização, ao acesso e também à proteção intelectual, né, da criação literária, científica e artística. Sempre também em equilíbrio à sua função social.
E a efetivação de todos esses direitos, historicamente, se deu em conjugação do Estado com a sociedade. Inclusive, a inclusão desses direitos na Constituição só aconteceu por conta da luta, né, dos artistas, técnicos e das pessoas mesmo que sempre valorizaram a cultura. E, atualmente, também tem uma função muito importante na gestão participativa, né, Bom, mas como a cultura se concretiza? Né? A cultura se concretiza pelas pessoas, pelos grupos, pelos coletivos, pelas empresas, pelos indivíduos, pelos artistas. Então, embora, como a Dani comentou, os artistas sejam os mais visíveis, nem todos os artistas são visíveis, né? Temos uma variedade de artistas aí no interior das cidades do Brasil, nas mais diversas periferias, com uma criação assim riquíssima e que não chega à grande mídia. E além desses artistas, também tem todos aqueles profissionais diretos e indiretos, prestadores de serviços e técnicos. Então, dentre esses 5 milhões, se é que não é mais, né, a gente sabe que existe um impacto muito forte, que precisa ter uma certa resposta com muita urgência. Tá? Bom, uma coisa importante também é que a cultura, como a Dani comentou, representa também 2,64% do PIB. Então, além de todo o valor intangível da cultura, existe também uma estratégia mesmo de desenvolvimento do país pelo investimento à cultura, né? Então, pode ser um insumo importante aí para o mercado de trabalho, para a geração de renda, para a ocupação e exportação de serviços, produtos, obras, entre outras coisas. Tá? Mas com a pandemia, como todos sabem, ficou tudo paralisado, né? Casas fechadas, museus, teatros, cinemas, filmagens paralisadas, apresentações artísticas, né? O teatro precisa, né, daquela energia das pessoas, de modo geral, então tudo parou. E por conta dessa marcação aí da informalidade de contratações no setor da cultura, essas pessoas, essa gama de pessoas, 5 milhões aproximadamente, ficaram totalmente descobertas. Então, eu não posso deixar de mencionar iniciativas importantes da sociedade civil e também de instituições, né, representativas, que tem feito aí para todas essas pessoas, para toda essa cadeia. Então, doação de alimentos, cestas básicas, doação de máscaras, a vaquinha virtual, né, por meio de plataformas de crowdfunding tem acontecido bastante. Toda uma relação aí comunitária nos diferentes bairros e territórios em que só funciona mesmo dentro daquelas pessoas que estão naquele contexto e entendem todas as dinâmicas ali existentes, entre outras coisas também. Com relação aos próprios artistas, claro que o engajamento do público é essencial e também o apoio de artistas com público maior também ajuda, né? Porque, como se sabe, historicamente, um artista puxa o outro. Então, a gente vê aí algumas lives que um artista mais renomado também convida outro e acaba funcionando bastante. Bom, a tecnologia e a internet têm sido grandes aliadas, né, nesse momento para todos nós, né, até para tirar um pouco dessa ansiedade, para poder trabalhar, para poder fazer coisas, aprender coisas, etc. Mas também é legal falar que nem todos no Brasil têm acesso à internet. Né? Vemos aí muitas escolas públicas que estão totalmente paralisadas, porque as pessoas não têm acesso, né? Isso não pode deixar de ser visto, de ser olhado com certo cuidado. Tá? Então, também tem essa demanda importante a novos conteúdos, como vídeos, filmes, games, músicas, podcasts, e entre outras coisas. E como o Estado, né? O que o Estado tem a ver com tudo isso, né? Como eu comentei, o Estado deve efetivar a garantia dos direitos culturais. E entre várias atribuições do Estado, ligada à regulamentação, conservação do patrimônio e garantia da liberdade de expressão, que nesse momento é muito importante, tem o investimento à cultura, e o investimento está lá também, né? E ele deve acontecer. Em linhas gerais, a gente pode falar que o investimento acontece pelo fomento direto e pelo fomento indireto. Tá? O fomento indireto, geralmente o Estado renuncia parte ou o total de arrecadação de um tributo, caso algum contribuinte, seja uma empresa, seja uma pessoa física, decida aportar recursos em um projeto previamente aprovado. Como eu exemplifico, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a ex-Lei Rouanet, o PROAC-ICMS e o PROMAC do município de São Paulo. Mas existem várias leis de incentivo em outros estados e municípios do Brasil inteiro.
Então, por meio desse mecanismo, né, o proponente, que é a pessoa que tem um projeto, ela escreve seu projeto e esse projeto é avaliado por uma comissão, geralmente representativa entre sociedade civil e pessoas do governo, né, naquela instância, para ver se o projeto está de acordo com a lei, tem um orçamento de acordo com valores de mercado e tabelas, se tem uma contrapartida à sociedade, entre outras tantas coisas. Então, após essa aprovação, aí o proponente tem um segundo crivo, que é o quê? Vender seu projeto para empresas ou patrocinadores, que vai totalmente de encontro ao que a Dani aqui comentou, né? A dificuldade de conseguir patrocínio. Então, além dessa dificuldade que tem de conseguir o patrocínio, tem projetos que já estão acontecendo, que já foram captados, só que com a pandemia foram paralisados. A gente percebe um movimento bem importante de um esforço de vários entes do governo, de diversas instâncias, né, sejam estaduais, sejam municipais, de flexibilizar algumas coisas de projeto. O que é essa flexibilização? É agir em desacordo com a lei? Não, jamais, né? A gente lida com recurso público e isso tem que ser feito de forma, assim, muito direitinho, né? De uma forma extremamente de acordo. Só que não dá para ignorar a situação excepcional que estamos vivendo. Então, vou exemplificar, né, como a Instrução Normativa 5 de 2020, que foi lançada pela Secretaria Especial da Cultura, depois de um grande questionamento do setor pela demora, ela estabelece procedimentos extraordinários para projetos financiados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, o que tipo de coisa está previsto, né, na SN? Então, possibilidade de alteração do projeto embasado em um material que demonstre o impacto dentro daquela conjuntura, prorrogação automática até o fim do ano, né, que é por enquanto onde a calamidade pública, né, já está sendo guardada para durar, mas pode ser que dure mais tempo. Com relação a prestações de contas, né, claro que tem toda observância à legislação que tem que ser mantida, mas, por exemplo, existe uma ressalva que o proponente pode falar, olha, alguma ação foi suspensa, alguma ação que ia ser presencial passou a ser virtual, entre outras coisas, tive um gasto que não foi esperado, né? Então, todas essas questões estão previstas na IN. Outros órgãos ainda não publicaram, mas já existe todo esse direcionamento de ter um olhar mais flexível por conta do que está acontecendo. Bom, com relação a outra forma que o Estado apoia projetos culturais, que é o fomento direto, diferentemente do fomento indireto, em que você tem dois crivos, né, da comissão e depois do patrocinador, no fomento direto, o Estado aporta recursos diretamente para projetos. Tá? Então, a gente pode exemplificar com os fundos, o Fundo Nacional da Cultura, o Fundo Setorial do Audiovisual, diversos editais estaduais e municipais de aporte a projetos. O interessante aí dessa forma de fomento direto é que ela abarca artistas também em diferentes fases de carreira. Não só artistas, mas também, por exemplo, os pontos e pontões de cultura, né, relacionados à Lei da Cultura Viva, espaços de memória, entre outras coisas. Então, não necessariamente é um projeto que já teria um retorno de marketing, que já tem um público engajado, já tem um retorno de marca, mas que está numa fase de experimentação, entre outras coisas, tá? Tem esse movimento de editais emergenciais, como Thaís e Dani já comentaram, e eu gostaria de mencionar uma iniciativa muito importante que está em regime de urgência, né, que é um projeto de lei em âmbito federal, que é a lei emergencial, o projeto de lei emergencial, a 1075 de 2020. É um projeto de lei que, na verdade, já abarca 4 projetos de leis que foram iniciativa de diversos parlamentares de diversos partidos. Esse PL, o texto substitutivo, né, ele dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor, enquanto as medidas de isolamento estiverem vigentes. Uma vez que a crise afeta não somente a saúde da população, mas todas as instituições e a própria economia familiar dos trabalhadores. Bom, atualmente esse substitutivo do projeto se encontra em regime de urgência na Câmara, então deve ser votado nessa semana. E tem sido feitas diversas agendas importantes no setor, conferências que obviamente tem que ser online, né, com conselhos de cultura estaduais, municipais,
com artistas, com técnicos, com importantes mestres da área cultural, né, e também com chefes do Poder Executivo local, uma agenda importante aí para mobilizar e melhorar essa iniciativa. Em linhas gerais, o que esse projeto busca? Bom, a primeira coisa é um repasse mensal de R$10 mil a espaços culturais. Entre espaços culturais, a gente pode citar teatros independentes, cineclubes, escolas de música, circo, centros culturais, museus comunitários, bibliotecas comunitárias, entre outras. Além disso, tem uma proposta de diferimento de pagamento de tributos. E o diferimento não é um cancelamento, mas é uma ideia de que esse espaço cultural precisa ter um fôlego para conseguir retomar e, assim, conseguir pagar esses tributos. Além disso, tem uma vedação de corte de gastos básicos, como luz, água, internet e tudo mais. Linhas de crédito específicas, inclusive com relação a linhas de crédito, tem várias iniciativas importantes também do governo estadual de São Paulo, por exemplo, que aconteceu entre outros estados. Tá? E além dessas questões voltadas mais a espaços culturais, tem uma previsão que é o auxílio financeiro aos trabalhadores da cultura, à pessoa física, que tiverem sido prejudicados, né? Que é basicamente, acho que todo mundo. Mas tem que ter um cadastro antes, tem todo um tipo de regulamentação, né? Sobre quem seriam essas pessoas. Com relação a esse ponto em específico, está sendo feita, na verdade, uma tentativa em ampliar o benefício dos R$600 mensais, né, emergenciais, para algumas categorias, por meio de um outro projeto de lei. Esse projeto de lei já havia sido, sim, aprovado pelo Congresso, mas semana passada foi vetado pelo presidente da República. Então, caso esse veto não seja derrubado, essa questão do trabalhador pessoa física poderá ser rediscutido nesse PL emergencial geral da cultura. E um outro ponto importante é que tem uma previsão de R$600 milhões para serem destinados a estados e municípios, para estes fazerem seus editais, né? E o interessante desse item é que pensa não apenas nesse momento de agora, enquanto a pandemia e o isolamento estão efetivamente acontecendo, mas também já pensando numa retomada. E claro que aí a ideia, por isso que é importante o engajamento e a discussão, né, da execuibilidade desse PL com também os estados e municípios, porque cada um tem o seu contexto, tem a sua dinâmica, tem os seus grupos específicos, né, tem suas demandas. Bom, e por fim, essas proposições têm repercussões de natureza transitórias e sem impactos permanentes, mas existe sim um estudo grande sobre de onde viria essa verba, né? Porque são muitas pessoas. Então, elas poderiam ser abrangidas no âmbito daquela emenda constitucional que institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e contratações para enfrentamento da pandemia, mas também, como a Dani mencionou, nosso Fundo Nacional da Cultura, existe um valor ali que não foi executado nos anos anteriores, é cerca de 2 bilhões, se eu não me engano, 1 bilhão, 2 bilhões, preciso checar, mas que por vários motivos não foi executado, né, de 2019 para trás. Então, também é uma alternativa importante, né, de se pensar de onde trazer esse recurso. Bom, acho que todas essas iniciativas são importantes para se pensar assim, na obrigatoriedade do Estado de garantir os direitos culturais. Tem toda aquela discussão, né, do princípio da igualdade, que os estudantes de direito, logo na primeira aula, falam igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida da desigualdade. Ou seja, considerando que dentro de um país há pessoas em situação de muita vulnerabilidade social ou que foram impactadas de forma muito frontal, né? Sim, temos que pensar em medidas importantes para mitigar, né? Todos esses efeitos tão devastadores e perversos. E eu acho importante também mencionar que nós, da Comissão de Direito das Artes da OAB, além dos nossos projetos próprios, né, que serão aí contados um pouquinho mais para frente, temos um compromisso também de apoiar todas essas iniciativas, acompanhar de perto, ajudar a construir junto, né, com os entes e com as iniciativas populares, projetos desse tipo. É isso, muito obrigada.
Obrigada, Carol. Pontos extremamente importantes que você trouxe, a questão da desigualdade, a questão desses pseudos auxílios que se tornam inacessíveis, ainda que na ficção eles existam. A Dani deixou um complemento aqui, que o valor disponível hoje no Fundo Nacional da Cultura, acho que é isso, é de 1 bilhão e 43 milhões, isso que você mencionava. E como complemento aqui da disparidade do que você falou no início na sua abertura da sua fala, sobre o acesso da população brasileira à internet, hoje nós somos 210 milhões 147 mil brasileiros aproximadamente, e a internet chega a aproximadamente 69% desses brasileiros, 126 milhões apenas, sendo que em 2019 o acesso à internet como um todo tinha um uso de 4 terabytes por segundo, e desde o início da pandemia para cá estamos acessando 11 terabytes por segundo, mas isso distribuído entre 20% desses 126 milhões apenas, ou seja, a gente sabe o tanto que tem de criança que não está conseguindo ter ensino porque não tem internet. Ah, mas poxa, já são 70%, mas é 70% para quem? Enfim, esse não é nosso tópico hoje, mas acho que dentro da sua fala e dos números que você trouxe, eu queria reforçar que nós todos da cultura, a gente tem sim, como a Dani falou, como você falou, ficar em cima desses PLs, acompanhar esses PLs, é isso que pode fazer a diferença. Para a gente dar sequência, vou passar a palavra para a nossa próxima expositora, que é a Marjorie Faria. A Marjorie é advogada, mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, pesquisando dinâmicas territoriais com foco em patrimônio cultural. É especialista em gestão cultural pela USP, Universidade Nacional de Córdoba, na Espanha. Pesquisadora e gestora cultural, e a Marjorie vai falar sobre os impactos da pandemia e as possibilidades dentro do patrimônio cultural. É com você, Marjorie. Boa noite a todos e todas. É um privilégio, né, participar de um debate tão importante nesse cenário nefasto que a gente está vivendo. Eu queria agradecer muitíssimo à OAB, né, e a nossa presidente, a Cíndia, por disponibilizar esse espaço de diálogo e iniciar o campo aí de reflexão, antes de entrar propriamente dito no recorte que eu venho colaborar, que é patrimônio, mas é entender também nesse cenário de direitos humanos alguns desafios que estamos vivenciando, né? Especificamente, há algumas semanas foi publicado um importante documento pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde debate os desafios perante o Covid-19 com relação aos direitos, preconiza a importância dos direitos que estão concernentes à saúde, né? Então, aí a saúde enquanto prioritário, a saúde aí no caráter obrigatório com relação aos estados nacionais, né, de cumprir políticas públicas nesse sentido, mas também tece alguns desafios no sentido de entender como se daria à luz de outros direitos humanos, né, essa relação. E aí eu pego com muita cautela e cuidado um princípio muito utilizado pelos constitucionalistas, eu pego até com uma licença poética, que seria o princípio da razoabilidade, né? A gente entender que nós temos que ponderar, sim, como a gente vai entender esses direitos que constam na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, mas sim por harmonizá-los, né? Mais do que entender pela colisão desses direitos. Então, acho que o desafio na área cultural como um todo, nas instituições como um todo, é exatamente harmonizar esses direitos dentro desse desafio que nós estamos vivenciando. E aí entender como se dá o patrimônio nesse sentido, né? O patrimônio cultural já é desafiador nessa conjuntura, porque na sua essência e conceito, são bens culturais que guardam relação com a identidade cultural de um povo. E aí permeia conceitos como memória, como a estreita relação com o território. E aí, o que pensar, né, desses patrimônios, da relação com esses patrimônios no momento onde o meio ambiente, os espaços públicos são perigosos, né?
onde o contato humano não se dá. Então, assim, quais são os desafios? Os desafios começam a entender na essência, no conceito de patrimônio nesse momento onde algumas práticas estão suspensas, né? E aí, entender dos desafios que se relacionam com os conceitos, a gente vai diretamente para os desafios operacionais e institucionais nesse momento. Então, para eu não ser repetitiva, minhas colegas que brilhantemente, né, minhas amigas, na verdade, que falaram sobre a questão do fechamento dos equipamentos culturais nesse momento, que é a medida que se estabelece em âmbito mundial, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, cerca de mais de 70% dos sítios arqueológicos no mundo encerrados, com as suas portas fechadas, e aí são esses inúmeros desafios que já foram colocados anteriormente. São pessoas que têm alguma relação de atividade econômica com esses locais, como a preservação, como são esses funcionários que ainda estão trabalhando, se estão sendo acolhidos aí dentro dos protocolos de saúde. Então, são muitas considerações nesse momento, né? Mas no que concerne a alguns procedimentos administrativos de tutela e preservação dos bens, nós temos em âmbito nacional, por exemplo, o IPHAN. O IPHAN publicou em algumas semanas a portaria 205 de 2020, onde estabelece novas diretrizes dentro desse momento, né, no que diz respeito ao seu funcionamento, né? Então, acolhe aí o regime de teletrabalho, né? Justamente dentro dessa percepção de cuidar, né, da integridade física e da saúde dos seus servidores, mas aí entendendo também que dentro desse cenário existe aí a necessidade de dar continuidade à tramitação dos processos administrativos que se relacionam, né, com a tutela, a preservação desses patrimônios. Então, nós temos prazos suspensos, né, do que diz respeito aos processos administrativos, mas o impulso processual, a análise, continua dentro dessa limitação. A portaria estabelece algumas exceções, né, com relação ao atendimento presencial, alguns trâmites administrativos no que diz respeito aos trabalhos arqueológicos, algumas questões relacionadas aos estudos de impacto ambiental, mas a regra, de fato, é que existe a questão do teletrabalho. E esse cenário se aplica em outras instâncias, né? Estadual também, a Condefat nesse momento também funciona sobre a questão do teletrabalho, ainda com impulsionamento e os trâmites dos processos administrativos, dentro dessas limitações todas, né? Então, assim, as instituições que guardam relação com a tutela do patrimônio, ainda, né, com pouco fôlego, né, dado esse processo que nós estamos vivenciando, continuam funcionando. E aí, uma das questões desafiadoras, que já foi até trabalhada pela Carol, é exatamente pensar que essas instituições, de certo aspecto, elas têm a previsão orçamentária, né? Ainda que enxuta e amíngua como característica do setor cultural, como sempre. Mas o que pensar dos espaços de memória que estão em territórios vulneráveis, né? E quando a gente fala em territórios vulneráveis, estão longe dos centros urbanos, são em áreas rurais. O que pensar das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas. Então, assim, existe aí um acolhimento do PL, né? O 1075, a Carol mencionou, que fala justamente da possibilidade de repasse mensal para esses espaços de memória, de forma que atenda uma subsistência, um mínimo material aí para que exista aí, eles se coexistam aí junto com seus trabalhadores, com esses grupos étnicos e perpetue também as práticas culturais, né? Nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, de fato, são desafios aí que a gente tem que pensar no que concerne aos patrimônios. Bom, paralelo a esses desafios operacionais das instituições, o que pensar do patrimônio cultural, onde também na sua essência se dá pela interação e aí buscando os direitos culturais, né, da questão do acesso à cultura, que está dentro da espinha dorsal dos direitos culturais, e a questão da difusão, né, da promoção desses bens, da valorização. Então, existe aí uma escolha das instituições de aprofundarem os seus trabalhos na internet, como já foi mencionado anteriormente, esse território vasto aí de possibilidades, e aí eu quero frisar também, as meninas frisaram, mas eu vou frisar também que existe sim essa possibilidade de acesso a esses patrimônios pela internet, enfim, dentro das limitações,
mas dentro do território material, a mobilidade urbana, a mobilidade, os distanciamentos geográficos são desafios aí para o acesso, né? Então, a mobilidade virtual também é um desafio. Então, isso sempre a gente tem que ponderar em todas as esferas, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando da pandemia. Mas eu fecho parênteses, porque é importante a gente fazer essa crítica, né? Evidenciar esses problemas naturais aí de um Brasil desigual, é entender exatamente que a internet é a grande possibilidade neste momento. Então, as instituições têm trabalhado exatamente com a difusão de bens culturais por meio de fotografias, né, por meio de vídeos, e aí é muito importante entender a importância do audiovisual, a importância das artes visuais com a fotografia, essa inter-relação entre essas distintas linguagens artísticas, elas se conversam e nesse momento elas são importantes juntas, e aí cabe também um ponto da gente também conversar nesses setores que trabalham de maneiras diferentes, mas que no dia a dia também se relacionam. Então, aí, essa importância dessas linguagens juntas. E aí, o que pensar do patrimônio na sua essência que carrega consigo a interação, né? Então, tem as hashtags que as instituições de âmbito mundial e nacional, elas utilizam a hashtag patrimônio em casa, a hashtag patrimônio cultural, porque é uma forma de acionar o público, convidar esse público a falar sobre esses patrimônios, compartilhar esses acervos pessoais, essas memórias, essas percepções pessoais. Isso faz parte todo de um cenário que se relaciona com o patrimônio e que a gente tem que manter vivo aí na nossa memória, nesse momento aí que a gente está vivendo de isolamento social. Então, são esses desafios operacionais das instituições. Com relação ao patrimônio material, hashtag ele nos espera, de fato, estão ali nos aguardando. E aí o grande desafio, acredito, nesse momento, que é o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, que são as celebrações, que são as formas de expressão, os lugares, os modos de fazer, que na ideia se dá pela sociabilidade das pessoas, que dá pelo contato, que dá por esse universo criativo, que dá pela ancestralidade, pelo contato intergeracional, que dá pela lógica do encontro das pessoas. E que dá também pela lógica desses espaços coletivos, né? Então, o que pensar da lógica do patrimônio material no momento onde os espaços são perigosos, então a lógica é do desencontro. O que pensar do patrimônio material onde esse desencontro de fato coexiste, né? Existe nesse momento que nós estamos vivenciando e que não tem prazo para terminar, né? Então, como que se darão a perpetuação desses saberes? Isso acho que merece grandes reflexões aí para diferentes pesquisadores de diferentes áreas, né? E aí, assim, atendendo do ponto de vista das instituições, né? Fazendo um parênteses, na verdade. Eu até conversei com, eu não sei se ele está aqui hoje, né, que é um amigo meu de um terno de Congado de Minas, e a gente conversando sobre esses desafios, né, o Alex, dessa questão da pandemia, né, os efeitos da pandemia. Dia 13 de maio, né, é uma data que saem muitos ternos de Congo, muitos grupos de Congada em todo o Brasil, principalmente São Paulo, Minas e Goiás. E aí, assim, o que falar, né? Assim, a gente sabe que em todas as esferas da vida, todo mundo está sofrendo com relação a essa questão do isolamento, mas quando a gente fala de cultura popular, quando a gente fala desses grupos, né? Você pergunta, é óbvio que os congadeiros, eles sabem, sim, que de fato a integridade física, a saúde é importante, mas a fala carrega com certo pesar, né? Com certa tristeza, por quê? O aspecto simbólico desses grupos é importante. Nós estamos falando de grupos de distintas gerações, nós estamos falando de sacralidade, né, da religiosidade desses povos, nós estamos falando desses grupos, perdão, nós estamos falando de uma série de uma expectativa, né? São grupos que são décadas saindo, esperam essas datas. Então, existe sim uma perda, né? E aí existe um pesar na fala. Então, basicamente, esse pesar, mas nesse sentido de ponderar que a saúde é importante e a cultura dentro do possível é vivenciada nesse momento, então eles fazem o que podem, né? E aí os desafios dos gestores públicos, né? Então, assim, nós temos aí os calendários das cidades aí, dos festejos, eles estão suspensos, cancelados,
e aí como se deparar nesses próximos desdobramentos, nessas novas normalidades que nós estamos por enfrentar. Eu achei interessante uma fala do prefeito de Corumbá, né, que é uma cidade do Mato Grosso do Sul, e ele, numa reportagem bem breve, ele fala que a festa de São João está cancelada, né, por conta da curva do Covid, né, do contágio que está aumentando. Então, ele cancelou, e é uma festa de uma infraestrutura grande, porque é um patrimônio material da cidade, né. E aí ele dá essa notícia com pesar, mas é interessante porque ele assinala assim, olha, num futuro otimista, num horizonte positivo com relação à redução do contágio, a gente pode pensar em liberar o banho do santo, que é com certeza uma atividade dentro da celebração que não demanda multidão. Então, se o gestor, ele não falou o que vai fazer, na verdade, ele só cogitou dentro de um cenário positivo. Mas é interessante esse sistema de ponderação, exatamente, né? Existe uma escolha clara com relação à integridade da saúde dessas pessoas, mas, assim, nesse aspecto de negociar o possível, porque essa festa tem a ver com a fé da cidade, tem a ver com as pessoas, tem a ver com uma expectativa, então existem muitos desafios. Para finalizar, assim, as considerações com relação ao patrimônio material, as hashtags, né? Nós temos aí o IFAM disponibilizando um espaço virtual, hashtag Patrimônio Fica em Casa. Então, nós temos grupos tradicionais do Brasil todo se apresentando nas lives, compartilhando a história do grupo, compartilhando as expressões, a musicalidade, debatendo o tema, debatendo a importância de ficar em casa, até possibilitando possíveis ajudas para esses grupos. Então, existe aí um movimento institucional, um movimento da sociedade civil, desses grupos tradicionais nesse sentido. E, por fim, caminhando aí para um fim da minha fala, eu acho assim, pensar patrimônio, pensar em memória, pensar nesse espaço. Então, como que nós vamos pensar os patrimônios, né, a partir dessa conjuntura que nós estamos vivenciando, nos nossos espaços domésticos? Então, assim, quem pode, né, ficar no espaço doméstico? Então, o que será o patrimônio nos espaços domésticos? O que será esse espaço público, né? Como será esse novo espaço público, talvez, dentro dessa conjuntura? Saudades da cidade. Então, como que a gente vai vivenciar essas práticas, né, nesse espaço que a gente, enfim, de fato ocupa? E o espaço virtual, né, com todas essas problemáticas estruturais, é uma potência aí para desbravar, mas mais do que isso, a gente não pode romantizar o espaço virtual, né, porque, na verdade, a gente tem que encarar o fato que nós queremos vivenciar o espaço público, né, voltar para ele com novas características, porque, assim, a gente tem que pensar esse espaço público também dentro do mínimo existencial, levando em consideração estruturalmente, a gente precisa batalhar também para isso, e o Covid vai trazer bastante desafios nesse sentido. E falando em espaço, né, na portaria, e aqui só porque a gente está na comissão, a gente fala de instruções normativas bastante. Na Instrução Normativa 375 de 2018, estabelece algumas considerações com relação à tutela de patrimônios materiais. Existe um rol de princípios lá, que são bastante interessantes, e entre eles está o direito à cidade, né? E aí o direito à cidade é bastante importante para entender também as vivências culturais, os desafios dos gestores públicos nesse momento também, entender essa cidade, como já mencionei, do mínimo existencial, né? Acho que a pandemia evidencia aí bastante, dois Brasis bastante diferentes, e aí a cultura importante nesse momento, então pensar também o aspecto material dos serviços básicos, mas esse direito à cidade sob a perspectiva cultural. E também isso se dá porque, no aspecto internacional, muito se tem debatido, como as colegas já mencionaram anteriormente, a importância da cultura nesse momento da pandemia, né? Então, existe aí gestores de cidades globais e cidades locais que têm tecido considerações importantes com relação à cultura no combate aos efeitos secundários do vírus, né, do Covid, e entendê-los e trazê-los para o bojo, para os instrumentos de políticas relacionadas à cidade. Então, existem documentos internacionais sendo feitos para potencializar esses tipos de questionamentos e reflexões. Então, a cultura aí tem muitas questões importantes a serem discutidas nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, basicamente, aí, encerro a minha fala com essas considerações, agradecendo principalmente a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Obrigada.
Obrigada, Marjorie. Nossa, né? Quando se fala em patrimônio, a gente poderia ficar aqui horas, né? Estou encantada e fazer só uma parte aqui para dizer, quando você falou justamente do patrimônio imaterial, eu que sou uma pessoa que está totalmente inserida e que já assimilei o quadradinho das telas aqui, eu vivo bem no ambiente digital, estou sofrendo por não ter festa junina esse ano e já me antecipando caso haja algum problema com o carnaval. Eu estou falando isso de uma forma descontraída, mas durante a sua fala eu pensei nesses povos, nessas comunidades que têm toda a sua vida planejando esse tipo de evento que você falou. Isso me tocou bastante, porque a gente vive, talvez aqui na cidade, no meio dessa coisa toda urbana, e esquece esses pequenos patrimônios culturais que o Brasil tem e como isso é a única fonte de renda, como isso é a única fonte de emprego, aquilo é a educação e a cultura desses povos. Fiquei muito encantada com a sua fala, muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar para a nossa última expositora, que é a Genoveva Moura, advogada especializada em gestão e políticas culturais. A Genoveva atua na área de direito administrativo, público e terceiro setor, foi consultora da Unesco e da OEI na área cultural. É assessora na Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e é presidente da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão da SEC São Paulo. A Genoveva vai comentar sobre os protocolos e a retomada da atividade cultural. É com você. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Primeiramente, eu agradeço o convite à Cíndia e é uma alegria pessoal participar dessa conversa com as minhas colegas de comissão, amantes da cultura, como todos podem ver, né? Todas as amantes da cultura. E também agradeço a todos que me ajudaram com as pesquisas, todas as lives de cultura que eu tenho assistido. E eu não sei vocês, mas eu acho que a gente está numa época de infodemia, né? É uma informação, a pandemia tem muita informação também, né? Mas isso eu acho que é positivo, né? Porque é um sinal que a área cultura está em debate e é uma pauta muito positiva. Bom, como todos sabem, a população mundial ela enfrenta a pandemia do coronavírus, que foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março. E no âmbito estadual, foram publicados 2 decretos que impactaram diretamente na área da cultura. Um decreto, ele determinou a suspensão de eventos públicos com mais de 500 participantes, e incluída a programação de equipamentos culturais públicos. E o outro decreto determinou medidas para inibir a aglomeração de pessoas com o objetivo de controlar o aumento de casos do coronavírus. Então, diante desse cenário, até como a Carol já falou, faz 2 meses que nós estamos fechados, com as atividades suspensas, tudo cancelado, tudo postergado, e as atividades relacionadas à cultura foram as primeiras a fechar e com certeza vão ser as últimas a abrir, porque a cultura ela precisa justamente disso, de aglomeração, ela vive de pessoas, vive de aglomeração, e a gente ainda não tem certeza de quanto tempo a pandemia vai durar e quais serão esses efeitos na área cultural, né? E dando continuidade, eu faço uma reflexão sobre a importância da cultura e da arte, né? A necessidade da gente ver essa arte ao vivo, né? A emoção, o impacto de você ver uma obra de arte famosa no museu, de assistir pela primeira vez uma orquestra. Isso é muito bom quando você vê pelo YouTube, mas não é a mesma coisa. Quando você vê uma obra de arte num catálogo, não é a mesma coisa. É bom, mas não é a mesma coisa, né? É uma emoção diferente. Então, na minha opinião, nada poderá substituir a experiência ao vivo. Mas é o que a gente está vivendo agora, né? Tudo pela internet, né? Mas a cultura, ela não pode parar. De certa forma, ela não está parada, né? Porque a gente está aqui, ó, em live, uma live cultural, as lives dos cantores, o grande aumento, né, do consumo de produtos de plataformas de streaming.
E a importância da cultura, a gente não pode também esquecer a parte econômica, né? Vocês falaram muito bem também. A cultura, ela gera muitos recursos, ela movimenta a economia, gera muitos empregos diretos e indiretos. E para a gente tentar evitar o colapso das instituições culturais, a gente tem que pensar seriamente como é que vai ser esse retorno, né, das atividades e construir um planejamento conjunto, em diálogo com todos os setores culturais, com quem está ali no dia a dia, no front, para saber Gente, como é que tá aí para vocês? Porque para mim travou Genoveva, vamos ver se ela volta. Enquanto a Genoveva não volta, vou aproveitar para fazer um merchan e deixar um convite para o próximo evento da Comissão de Direito das Artes, que vai abordar o tema diretamente ligado ao mercado de artes. Vou aproveitar e compartilhar aqui com vocês, vocês podem se agendar. As inscrições também são pelo Simpla, um evento gratuito, e no dia 26, então, às 10 da manhã, nesse formato aqui que a gente está hoje, mas vamos abordar o mercado de artes e vamos falar sobre todos os aspectos também que estão concernentes a isso. Não sei se deu aí para vocês verem, mas agendem-se, vai ser no próximo dia 26. Eu queria aproveitar, já que a Genoveva está se organizando, e pedir para duas colegas aqui da comissão, a Carolina Nart e a Marjorie Faria, se elas poderiam fazer um pequeno apanhado de um projeto da comissão que é extremamente sensacional e que ele é muito importante, ele vem sendo desenvolvido já há um tempo. Eu queria que cada uma de vocês contasse um pouco para a nossa audiência o que é o projeto e o que é que vocês estão fazendo. Tem que ser rapidinho até a Genoveva voltar. Carol, é com você. Bom, o nosso projeto busca fazer uma cartografia dos direitos culturais nos municípios de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Em primeiro lugar, pensando nos municípios onde existe uma subseção da OAB. E a gente tem o objetivo de mapear como os direitos culturais são efetivados nesses municípios, a partir de diversas ramificações, digamos. Então, a partir da proteção ao patrimônio cultural, a partir do fomento à cultura, né, como eu acabei falando bastante hoje aqui, como funciona a lógica do poder judiciário, né, as decisões judiciais. Enfim, nesse momento estamos nos organizando, né, para fazer um questionário para ser enviado aí a diversos municípios, justamente para entender esse panorama global e a partir daí pensar o que pode ser feito, né? Seja para possibilitar a implementação de planos de cultura, que muitos municípios ainda não fizeram, seja para pensar em saídas, também em parceria, inclusive, com a iniciativa privada, se for o caso, entre outras coisas. Acho que é isso, assim, em linhas gerais. Marjorie, você quer complementar? Você precisa ligar o som. Desculpa. Não, basicamente é isso mesmo que a Carol falou. É um projeto que nasce em 2019, né, com esses desafios que a cultura já vinha enfrentando, já estava enfrentando, e agora acho que é premente, né, um diagnóstico aí das políticas públicas no estado de São Paulo, entender, e aí a gente vai estudar dentro das categorias, né, que é importante a gente destacar, leis, projetos de leis, programas municipais, projetos da sociedade civil, projetos do executivo, e aí fazendo esse levantamento de dados, a gente cria um diagnóstico, e aí a gente publiciza esse diagnóstico, né, para auxiliar aí nos estudos, tomadas de decisão,
A gente parte que o município é importante dentro das dificuldades que enfrentam aí municípios menores, né, principalmente no estado. E a gente opta pela cartografia justamente como uma metodologia, porque... Voltou? Por favor. Ela voltou? Vamos ver aqui, gente, se a Genoveva conseguiu voltar. E daí... Marjorie, pode seguir enquanto ela volta. Então, aí a cartografia, a gente opta pela cartografia também, né? A gente vai gerar dados, gráficos, mas a cartografia é interessante porque ela, pelo mapa, né? Você espacializa aí as dificuldades das regiões administrativas do estado para ver a concentração de políticas públicas, a ausência por meio do mapa. Então, a gente pretende elaborar várias cartografias nesse sentido. Então, o projeto, ele nasce nesse sentido de auxiliar aí, primeiro, a advocacia, entender também de que forma pode participar desse processo, né, dentro desse cenário, e também outros gestores, outros profissionais, né, porque a cultura ela é transversal em diferentes áreas. Então, basicamente, a gente inicia com as subseções, né, são 200 municípios, mais ou menos, e futuramente, com um cenário positivo, a gente abarca aí todos os municípios do estado, mas aí a gente vê isso no segundo momento. Então, basicamente é isso. Só complementando, né, uma coisinha que a Marjorie falou, é interessante que o direito cultural demorou muito para ser visto como um direito, né? Não é uma matéria que você tem na faculdade, por exemplo. A área de cultura e entretenimento também só começou a ser trabalhada enquanto matéria já nas pós-graduações. Então, existem muitos advogados que não sabem muito bem ainda. Claro, tem a parte de direitos autorais, que acho que é um pouco mais consolidada, que faz parte dos direitos culturais, mas tem toda essa lógica de fomento, de patrimônio, entre outras tantas, de difusão, de acessibilidade, de democratização, que tem tudo a ver com o direito, né? Está na Constituição. Então, é interessante assim, ter esse mapeamento para os próprios advogados entenderem que a cultura é um instrumento de cidadania, assim. Cultura é essencial, tem que ser efetivada, existe coisa muito boa sendo feita, mas tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Pode ser desenvolvida do zero, pode ser aprimorada. Então, acho que esse projeto vai meio que de encontro a esse gap, essa demanda aí do setor que a gente percebeu pela nossa própria vivência, né? Seja em órgãos públicos, seja na advocacia, seja em projetos. Então, acho que visa aí trazer esse elo e esse mapeamento. Maravilha, obrigada Carol, obrigada Marjorie. Esse é um projeto grande da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo, ele já está em andamento, estamos na fase dos questionários que serão distribuídos aí em breve, um pré-questionário talvez, para a gente começar a mapear. E para a gente dar sequência aqui, eu queria passar as perguntas, e por coincidência nós recebemos 2 perguntas sobre editais. Uma foi do Pietro, perguntando se a gente poderia comentar os modelos dos editais e comentando que em momento de crise, se a gente não deveria ter um modelo mais cooperativo e menos competitivo. E a Andresa perguntou que no município dela, em Santa Catarina, estão alegando que por conta das eleições ficam impedidos de serem abertos editais. Talvez essas perguntas possam ser respondidas pela Dani, que é uma expert em editais, e aí depois as colegas podem complementar, tá bem? Se alguém tiver mais perguntas, aproveitem para fazer agora ou aqui no chat, ou ali onde está escrito QIA, e a gente vai dando atendimento aqui. Oi, sim, eu acho que é o grande momento dos editais agora, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão do dinheiro contingenciado, lá parado no Fundo Nacional de Cultura, é um dinheiro que poderia ser totalmente revertido em editais. Seria uma forma mais transparente de escolher projetos, né? De direcionar, ainda que você possa direcionar, né? Para estados, para municípios, para perfis, né, de produtores, justamente aí evitando, então, os grandes, né, fazendo uma inversão, aqueles que têm mais possibilidade de captar estariam fora, de outras formas, né, com outras fontes, estariam fora aí desse perfil de editais. Então, esse é justamente o momento dos editais. Tem já algumas empresas fazendo e alguns municípios também fazendo, usando recursos de fundo para tentar justamente
levar o recurso de uma forma mais transparente. Agora, eu não sei, aí uma dúvida, pegando a pergunta do Pietro, né? Eu tenho dúvida se ele é um modelo mais cooperativo e menos competitivo. Eu acho que ele é também competitivo. O que eu acredito que é positivo na questão dos editais é você justamente poder direcionar para áreas que tenham menos chances de captar outros tipos de investimento, você poder direcionar com tetos, enfim, tem uma série de questões que você pode, porque você estabelece os critérios do seu edital, né? Do edital. Então, seja um município, seja uma empresa privada, seja o Estado, a federação, você pode direcionar. Então, fazer com que por exemplo, esse dinheiro todo parado no fundo, 1,43 bi, você poderia destinar ele para o país inteiro, né? Do Amazonas, do Oiapoque ao Chuí, como se fala. Então, isso geraria uma oportunidade que muitos desses municípios mais distantes, aí fora dos grandes eixos, dos grandes centros, poderiam receber, então, um recurso e promover com isso os seus eventos, por exemplo, como a Marjorie deu exemplo aqui, né? Você poder proteger o patrimônio imaterial, poder garantir a realização de festas, enfim, tudo. Então, assim, eu acredito no quanto ele é cooperativo e no quanto ele pode funcionar no momento emergencial justamente para direcionar, mas, por outro lado, eu tenho dúvida se ele é menos competitivo, porque ele, de qualquer forma, vai haver ali uma competição de vários projetos por um recurso. Então, se as pessoas não souberem elaborar bem um projeto, se as pessoas não tiverem o mínimo de documentação exigida, elas estarão fora da possibilidade de conseguir esse recurso também. Não sei se as meninas querem comentar alguma coisa complementar. Eu posso só complementar, na época eu trabalhei na SPCine por vários anos, né, era coordenadora de formação, e um edital que foi um case super importante lá, era o edital de produção de curta. É um edital, né, no formato também de seleção, então as pessoas, sim, de certa forma concorreram, mas teve todo um esforço em vários sentidos de atingir grupos e pessoas que naturalmente e historicamente não tinham acesso aos meios de produção. Então, foi um edital que teve todo um cuidado com o território, né, a partir de lugares com maior vulnerabilidade social de São Paulo. Teve um trabalho de política afirmativa, 1/3, pelo menos, tinham que ser de negros e negras, tinha uma reserva de vagas para transgêneros, mais da metade, pelo menos metade para mulheres, sendo cis ou trans, pessoas com deficiência também, e indígenas. E um desafio que foi muito grande na época, né, foi também tornar público esse edital para as pessoas saberem que ele existia. Eu lembro que foram feitas diversos workshops, então eu fui, por exemplo, numa aldeia indígena, falar do edital. E é impressionante como nos locais que você menos imagina tem pessoas querendo fazer projetos culturais, no caso, projetos audiovisuais. Então, também, além de você tornar público e tentar também desburocratizar a forma de se inscrever, você também tem que mostrar para a pessoa que sim, é possível, pode dar certo, sabe? Claro que desanima se você tentar 1, 2, 3, 10 vezes e não consegue, desanima sim. Mas acredito que tem que ter um esforço do poder público de olhar para essas diferentes, né, especificidades desses grupos tão ricos que existem aqui e ver como atingir. Então, por exemplo, a primeira fase do edital era feita por meio de videoprojeto. Aí os que passaram para a segunda fase, sim, complementaram com detalhes maiores, por exemplo, de orçamento, cronograma. Isso ajudou muito, porque por mais que, claro, nem todos têm celular e nem todos têm internet, mas é mais fácil também você mandar um vídeo curto do que escrever um texto longo. Então, isso foi um ponto positivo, né? Foram 831 inscritos, foi um recorde, foi uma loucura na época. Então, assim, foi uma medida importante, mas claro, né, que tem grupos que também você tem que ter um cuidado maior. Acho que é por isso que também que esse PL, por exemplo, que a gente comentou, que também propõe uma ajudar o trabalhador, né, para além de projetos, tá? Uma ajudar a pessoa física que está impactada, né, pela pandemia também é muito importante. Além de possibilidades de editais de rede, né? Então, grupos diferentes se unem para fazer determinado projeto, que é previsto no Miroski, por exemplo.
Então, acho que dá para pensar diversas alternativas nesse sentido. Obrigada, Carol. Tem uma última pergunta aqui da Marisa. E sim, Marisa, o nosso projeto de cartografia de direitos culturais não só aceita, como quer muitos voluntários. Então, você pode procurar por mim nas redes sociais, Cíndia Regina Moraca, que eu te encaminho aqui para as nossas presidentas desse trabalho, a Carolina e a Marjorie, e elas vão te orientar com mais propriedade sobre o trabalho, mas você será muito bem-vinda. Por fim, eu não sei se alguma das minhas colegas quer dizer alguma última palavra, nosso tempo está acabando, se não, farei o encerramento. Então, é isso. Queria agradecer a todos vocês. Tivemos quase 100 pessoas aqui na audiência. Muito obrigada. Vi diversos colegas, inclusive. Queria, mais uma vez, agradecer à OAB São Paulo pela oportunidade, pela organização. Queria agradecer novamente ao Departamento de Cultura e Eventos, que trouxe toda essa tecnologia aqui para a gente de forma fácil, que deu orientação, que cuidou da parte de divulgação, e mais uma vez agradecer a Danila, a Camila e a Saine, da da Secretaria das Comissões, que tem sido o nosso apoio nesse momento. Nós, presidentes de comissão, estamos sendo muito amparados e acolhidos por todos eles. Para todos vocês que participaram, espero que a gente tenha contribuído com informações úteis, que o debate tenha sido produtivo, e esse evento fica salvo e estará no canal do YouTube da OAB São Paulo Cultura e Eventos. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau.